conferência para homenagear os 90 anos da instalação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Piauí. Para presidir esta solenidade, convidamos o juiz federal Nazareno César Moreira Reis, diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Piauí. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar realizando esta solenidade, que desde logo declaro aberta. E gostaria, inicialmente, para que nós possamos tornar frutíferos os nossos trabalhos, de passar a palavra ao eminente desembargador Carlos Brandão, que, além de ser egresso da Universidade Federal do Piauí, integra a nossa Justiça Federal e, além do mais, foi o idealizador dessa solenidade. Portanto, eu já ouvi esse depoimento dele em várias ocasiões e, portanto, considero esse depoimento extremamente interessante. Ele nem queria falar, mas eu pedi a ele, disse, você tem que dar o seu depoimento, que é muito interessante. E, portanto, eu passo a palavra ao doutor Brandão para ter o seu depoimento de homenagem à nossa querida Faculdade de Direito do Piauí, Universidade Federal do Piauí. Doutor Brandão, com a palavra. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Nazareno, essa oportunidade, saudar a todos na pessoa do magnífico reitor da Universidade Federal, doutor Gidásio Guedes, e estender também um pouco dessa saudação ao eminente desembargador Sebastião Martins, aqui representando o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, aos professores das outras faculdades que já estiveram conosco, na pessoa do Dr. Roberto Veloso, juiz federal e professor da Universidade Federal do Maranhão, hoje, para as nossas saudades, doutor Veloso. Ao doutor Adonias, presidente da nossa gloriosa AJUFEP, doutor Chamil, que está aqui, é o presidente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região. Então, todos os juízes federais, reitor, estão aqui representados, de 14 estados, estão aqui representados na liderança eminente do doutor Chamil. Os professores, na pessoa da doutora Olívia Brandão Melo, que é nossa diretora da Faculdade de Direito, enfim, a nossa fundação da Universidade Federal, na pessoa do professor Samuel Nascimento, o doutor Lucas Vila, que está sempre aí conosco, lembramos ontem muito o professor Adelmo. 11 horas. Tem alguém falando aí, Alcântara. Vamos silenciar ele, reitor. A vantagem aqui é porque permite um ato discricionário de efetivação imediata, doutor Nazareno. Então, nossa saudação, agradecer, doutor Nazareno, a sensibilidade de Vossa Excelência para esta justa homenagem que se sucedem diversas homenagens aos 90 anos da Faculdade de Direito. Eu me formei inicialmente, todos sabem, na Universidade Federal de Minas Gerais, em Engenharia, mas depois me encontrei no Direito, a partir da Universidade Federal do Piauí, me formando pela Faculdade de Direito do Piauí. E, na época, doutor Nazareno, ninguém falava de Justiça Federal, era um ente absolutamente desconhecido, não sabia nem que existia, falando sério. Ninguém fazia nem os concursos, ela não tinha muita interação, talvez porque o modelo de federalismo não imprimia essa interação que temos hoje entre a União e serviços públicos, sociais, que são desenvolvidos hoje com a participação da União e que essas demandas terminam chegando, aportando à Justiça Federal, e a Justiça Federal hoje tem um papel muito, muito evidenciado na comunidade. Então, quando eu fazia o curso de Direito, era um ente praticamente distante demais. E até os concursos, ninguém lembrava de concurso de juiz federal, ninguém fazia. O último concurso que alguém tinha feito era o professor José Ribamar Freitas,
que também, magnífico reitor, foi professor da universidade, mas ele cometeu um erro, Chamil, que foi fazer a sua prova toda em latim. Ele respondeu... Então, o excesso de talento, né, de erudição, o Adonias terminou prejudicando, né, ao nosso candidato, que foi o doutor Zé Ribamar. Foi no primeiro concurso, foi feito e ele respondeu todo em latim, doutor Sebastião. E aí foi eliminado, né? São as razões da burocracia que cada vez que a gente envelhece, a gente vai percebendo essas inconsistências materiais, né? Quer dizer, o mais talentoso, mas talvez a banca, doutor Adonias, não tivesse aí a altura, né, para examinar o nosso professor Zé Ribamar de Freitas, saudoso, confrade da Academia Piauiense de Letras Jurídicas. Mas, olha, então, quando nós formamos, magnífico, eu queria ser juiz estadual, e nunca houve o concurso. E veja o destino, doutor Pedro Macedo, desembargador, que nos honra muito com a presença, e desembargador Sebastião. Se eu não tivesse feito engenharia, Nazareno, e tivesse feito direito, tivesse feito o concurso do Gabriel Batista, que tirou em primeiro lugar, e sendo tão talentoso e dedicado como o Dr. João Gabriel Batista, talvez eu fosse desembargador do Piauí daqui a 5 anos. E o destino terminou, Adonias, fazendo esse desvio e já somos há quase 6 anos lá no TRF. Então, quando chegamos à Justiça Federal, aquilo é algo desconhecido. Fizemos o concurso por sugestão do Wellington Bonfim, que hoje é procurador regional da República, disse, vamos estudar. Eu terminei passando, a gente estava passando todos os concursos, eu e ele e outras pessoas. E ele disse, não, vamos fazer. Eu fiz, passei e assumi na Justiça Federal do Piauí, como o primeiro, o magnífico, o primeiro juiz federal com exercício aqui na seção judiciária, o primeiro juiz federal formado na Faculdade de Direito com exercício aqui na Justiça Federal do Piauí, por concurso público. E era muito interessante que todos os outros, com exceção do Derivaldo, eles eram de fora. E o Derivaldo também era meio de fora, porque o pai era sergipano e ele terminou tendo uma vida mais fora também, salvo engano, Fortaleza. Então, eu era o primeiro, viu, o Sebastião, o primeiro provinciano, né? O primeiro nascido na província do Piauí, na capitania de São José do Piauí, que assumia aqui o posto de juiz federal no Piauí. E houve uma certa resistência, doutor, o magnífico reitor. Logo no início eu vi que é uma pergunta de um servidor, que eu não lembro mais. Ele me perguntou de forma muito solene por que eu estava tomando posse no Piauí, já que eu era piauiense. Aí eu não sabia o que responder. Ele disse, a gente tem que perguntar também aos maranhenses por que eles tomam posse no Maranhão e aos cearenses por que eles tomam posse no Ceará. Talvez a gente consiga alguma resposta. E ele saiu, assim, muito desconfiado, primeiro da pergunta dele e da falta de resposta minha, que se deu na forma de pergunta, né? E assim eu fui, magnífico reitor. Fiz logo o concurso para professor da Universidade Federal. Eram 46 vagas, candidatos, magnífico. E era só uma vaga. E conseguimos passar, doutor Fernando Santos, esse concurso. E começamos aí a estabelecer uma amizade com a Universidade Federal do Piauí, a Justiça Federal com a Universidade Federal do Piauí. O primeiro encontro aconteceu em 2001, com a instalação dos Juizados Especiais Federais. Eu assumi esse encargo, acho que o Veloso lembra disso, demais, as dificuldades que nós passamos. Nós tínhamos, me salvo engano, quatro assessores da Marinha. E para dar atenção a 100 pessoas que chegavam por dia. Aí nós tivemos a feliz ideia de chamar a Universidade Federal do Piauí, magnífico.
e os alunos assumiram os juizados especiais. E aí nós conseguimos dar respostas às demandas. Então, foi uma experiência fantástica que tivemos, e a universidade se fez presente. Graças à Universidade Federal, os juizados especiais tomou fôlego e prosseguiu. Depois, em 2008, o ministro presidente, então presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o ministro Gilmar Mendes, ele conversa comigo e diz: Brandão, dá para a gente fazer, vamos fazer. E aí nós criamos com a Thaís, hoje desembargadora, um programa chamado Casa de Justiça e Cidadania. E lá instalamos, lá na antiga sede da Justiça Federal, instalamos um Centro Nacional de Cultura e Justiça, com a presença também, magnífico, da Universidade Federal do Piauí. Foi instalado esse centro, a universidade sempre esteve presente. No início, nós dávamos muitas aulas lá com os professores. Lembro muito do Meton dando aula de direitos sociais para as comunidades, Fernando. Então, aula de cidadania, os professores todos iam, Nelson também, Juliano. Quando nós fomos embora para Brasília, nós percebemos que, de alguma forma, as redes de instituições, elas terminam tendo uma energia das suas lideranças. Aí, magnífico, com o Nelson Juliano, lembro muito disso, a Justiça Federal e a Universidade Federal do Piauí idealizaram uma rede de lideranças, que foi a Rede Pense Piauí. Então, a Rede Pense Piauí nasceu também dentro da Universidade Federal e dentro da Justiça Federal, nessa amizade das duas instituições, e hoje é a rede de lideranças de maior resultado aí no estado do Piauí. São mais de 800 lideranças, e isso aproximou muito a Justiça Federal da cidadania. Então, a Justiça Federal é muito agradecida à Universidade Federal do Piauí, daí porque o doutor Nazareno faz essa homenagem hoje, com os juízes presentes também, com essa representação de lideranças da região, que é o caso do doutor Veloso, foi presidente aí da Associação dos Juízes Federais do Piauí, o doutor Chamil, que é líder também na região, doutora Marina, que é liderança também na região, doutor Adonias, que é o presidente da nossa Associação Federal do Piauí. Então, é uma homenagem justa. As aproximações cada vez são maiores. Eu percebo aí a presença do doutor Chamil, da doutora Olívia. Vão fazer, magnífico, um seminário internacional de direito penal. Os juízes federais da primeira região, com a Universidade Federal do Piauí, com a Faculdade de Direito do Piauí. Estamos vivendo essa fase de pandemia, e a universidade tem sido, talvez, essa casa de reflexão, de permissão, né, para que a gente consiga desenvolver categorias analíticas que nos permitam entender, compreender e também divisar os novos caminhos que estão se nos apontando aí para o futuro. Então, a doutora Marina já foi objeto de mestrado, né, doutora Marina? As iniciativas aí do núcleo de conciliação, de políticas públicas, e a universidade também começa a estudar a Faculdade de Direito, a atuação da Universidade da Justiça Federal. O doutor Adonias é mestrando da Universidade Federal, da Faculdade de Direito, e certamente vai continuar essa aproximação. E a doutora Marina será a futura professora. A gente sempre pediu para ela, doutor Magnífico. Vamos ver se hoje ela assume esse compromisso aí de se dedicar a um concurso, né, Marina? Vai concluir o doutorado e vai para a Universidade Federal do Piauí. Então, nossos agradecimentos, eu agradeço especialmente o desembargador Sebastião Martins, que em todas essas empreitadas da Justiça Federal, da Justiça Estadual e da Universidade Federal, o desembargador Sebastião estava junto. Fizemos um Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba. Quem? Universidade Federal do Piauí, Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Justiça Federal e tantas outras instituições que aqui estão presentes. Então, magnífico,
há muitas colheitas que foram feitas e que hão de vir também, porque toda vez que as instituições dialogam no país, elas formam um tipo de decisão diferente, de encaminhamento diferente. Então, numa segunda-feira santa, né, todos se disporem a estar aqui para saudarmos a iniciativa, né, de 25 de março de 1931. Certamente esses homens tiveram resistências, né, desembargador Sebastião? O que é que eles querem fazer com essa faculdade? O Brasil não precisa disso. Então, somente, doutor Nazareno, olha, só com a proclamação da República, já em 1890, é que novas faculdades de direito apareceram após Recife e São Paulo. Então, só com a proclamação da República. E a nossa faculdade foi a 16ª do país. E eu tenho certeza que iniciativas nossas, da Justiça Federal, da Justiça Estadual e da Universidade Federal do Piauí, da Faculdade de Direito do Piauí, elas são iniciativas pioneiras. Os nossos convênios, magnífico reitor, os primeiros convênios que fizemos com a Universidade Federal e com a faculdade, eles eram tão pioneiros que eles eram considerados heresias na Justiça Federal. Nós precisamos trazer, na época, o presidente do Tribunal Regional Federal para assinar esses convênios, porque havia um certo medo, né, um pavor de alguns colegas em assinar convênios com a Universidade Federal, com outras instituições, porque essas instituições, de alguma forma, elas eram réis na Justiça Federal, e aí ficava o juiz com medo, né, de perder a imparcialidade nessa aproximação. Mas os ventos da democracia são sempre esperançosos e nos tornam audaciosos, viu, Marina? O Nazareno diz assim: Brandão, você é inimputável. Tantas coisas que fizemos com a Universidade Federal juntos, nós todos, parques, silos, perímetro irrigado aí no Piauí, tanta coisa magnífica. E crianças, né? Escola de música, nós fizemos tanta coisa bacana. Resgate histórico magnífico, está acontecendo também com a Universidade Federal do Piauí, a Justiça Federal, percebendo que o Piauí não nasceu em rastro de boi. O Piauí foi uma decisão da inteligência portuguesa de instalar aqui, Marina, um centro militar. Não é à toa que um homem tão importante como Domingos Jorge Velho residiu 16 anos no estado do Piauí. Eu tenho os documentos. E ele leva aqui os índios aruás para guerrear em Palmares. Quem é que sabia disso? Aqui foi instalada uma república indigenista e calvinista, e que o cearense todo defende, né? Não pensa, defende. Aliás, não tem nem contraposição. Diz que essa república foi instalada no Ceará, e não foi. Ela foi instalada no Piauí, no Vale do Poti. Era o Pedro Poti, Felipe Poti, essa turma toda de Poti, eles se estabeleceram aqui, e houve uma guerra religiosa como extensão da Guerra dos 30 anos no Piauí. O piauiense não sabe disso. Então, está aí a Justiça Federal, a Justiça Estadual, a Universidade Federal, a cidadania, abrindo esses novos caminhos pela paisagem da história, que é isso que temos que fazer, ousar sempre. Então, se nós podemos hoje conceituar nossa faculdade de Direito, a palavra ousadia, né? Essa ousadia desses professores, né? Hoje já tem um mestrado, então sempre ousadia. Então, ficamos muito felizes, doutor Nazareno, com essa oportunidade. Agradecemos aos juízes federais do Piauí poder ter dado esse testemunho de professor, de mestre, doutor em Direito, e de alguém que olha para frente, né, sem esquecer o passado também. E dizer que os novos juízes têm essa responsabilidade. Esse auditório tão bonito, magnífico, foi sede de tantos encontros, né, dos estudantes. Os estudantes faziam quinta legal, a sexta jurídica, que tem que voltar novamente com o doutor Nazareno. Isso é necessário.
O doutor Nazareno uma vez me disse, doutor Magnifico, que quem tinha mais saudade de mim era o garçom da Justiça Federal, doutor Adonis. Aí o doutor Nazareno disse, mas por quê? Ele disse, porque era tão movimentado, os estudantes aqui, a gente fazia tantas amizades, e assim a Justiça Federal tem que voltar novamente, tem que interagir, e está interagindo, está participando, e já é, inclusive, objeto de mestrado aí dos alunos da Federal, que é o caso da iniciativa da doutora Marina, que tem um trabalho fantástico também de interseção com a Universidade Federal, de instalação aqui, de melhoramento na estrutura hospitalar para acolher pacientes oncológicos, não é isso, doutora Marina? E ela teve uma participação importante e a universidade esteve também aberta para isso. Então, doutor Nazareno, doutor Gabriel, Fenelon Rocha, meu amigo, meu professor querido, tivemos juntos em várias lutas aí. Nosso muito obrigado a todos vocês e me perdoem se me alonguei demais, mas eu estava empolgado nessa segunda-feira santa. Muito obrigado, desejo a todos mais 90 anos de vida aí para todos nós, e que a universidade não, essa se eternize. Um abraço. Obrigado, doutor Brandão. Eu não sei se está tendo algum problema com a minha câmera, me falaram aqui, mas o professor Berto acaba de me mandar a imagem aqui que eu estou aparecendo, né? Não sei se tem algum... É normal, doutor. Está normal. Ótimo, ótimo, obrigado. Então, eu queria mais uma vez saudar a todos, os presentes, a Universidade Federal, na pessoa do reitor, professor Gildásio, o curso de Direito, na pessoa da professora Olívia Brandão. Temos aqui também o desembargador Sebastião, o desembargador Pedro Alcântara, saúde a presença aqui também da magistratura estadual, da qual também tive a honra de fazer parte. Isso, para mim, é um motivo de grande orgulho. Vejo aqui também vários professores da Universidade Federal, professor Nestor, professora Regina, estou vendo aqui os colegas também da Justiça Federal, Adonias, Marina e todos. Então, saúdo a todos, aqueles que eu não tiver mencionado nominalmente, é porque eu não estou vendo aqui na tela. Fenelon Rocha, professor, também estou vendo, grande abraço. Então, eu poderia passar o dia inteiro falando sobre a Universidade Federal do Piauí e o que ela representou de bom na minha vida. Mas fiquem tranquilos que não vou fazer isso não, vou ser breve. Então, a Universidade Federal, particularmente o curso de Direito, foi, eu não diria nem somente importante na minha vida, ele, na verdade, moldou a minha vida. A educação tem essa característica. Ela não apenas contribui para certas coisas na vida da gente, ela, na verdade, transforma a nossa vida em uma coisa completamente diferente. Então, é realmente a política pública indiscutivelmente mais importante, não só do ponto de vista econômico, como muitas vezes é enfatizado, mas do ponto de vista mesmo espiritual, intelectual, para que você, como dizia o Sócrates, né, uma vida sem ser refletida é uma vida que não merece ser vivida. E então vejo que a universidade nos traz essa possibilidade, nos dá ferramentas para que nós possamos pensar e entender muitas coisas que se passam conosco. Então, entre 1994 e 1997, infelizmente um breve período, porque naquele tempo era permitido, eu fiz o meu curso de Direito. Né? E ali, naquela Universidade Federal, o Centro de Ciências Humanas e Letras, o famoso CCHL, ali eu conheci pessoas que para sempre marcariam a minha vida. Conheci professores brilhantes, que eu poderia passar horas falando sobre eles, sobre tantas coisas que eles me ensinaram. Não apenas de direito. Isso foi uma coisa que hoje eu vejo, não é relevante, mas isso é uma coisa que você também aprende com os livros. Mas o que eles me ensinaram foram outras coisas. Coisas que talvez nem eles mesmos saibam que me ensinaram. Com o seu comportamento, com a sua postura, eles estavam me ensinando coisas muito importantes de forma silenciosa, para muito além do direito. Eu aprendi na Universidade Federal o que é, por exemplo, pensar como um jurista, vendo o professor Adelma falando, vendo o professor Marcelino Leal Barroso de Carvalho falando. Aquilo era uma coisa que nos deixava impressionados na nossa juventude, um pouco mais de 18 anos, vendo aqueles homens com tanto conhecimento. Meu Deus, como é que se adquire um conhecimento desse tipo
deve ter, assim, deve ser uma coisa muito, deve ser uma espécie de pacto com alguém, não pode. Aquilo era muito bonito. Por outro lado, professores jovens que estavam chegando naquele momento, o Suefren Paulo, por exemplo, que nos ensinava direito civil, trazendo aquela empolgação jovem, aquela ideia, novas ideias de São Paulo, né? Ele era aluno de grandes professores em São Paulo, que, por sinal, alguns vieram até aqui, em alguns eventos da universidade. Então, era realmente um crisol de ideias de vários tipos, e eu, pelo menos, me sentia extremamente incentivado, estimulado a estudar, a crescer, a me tornar uma pessoa melhor do que o que eu era. O que de fato aconteceu, pelo menos na minha visão. Então, eu vejo a universidade como uma instituição que ela tem um papel dentro do Estado democrático fundamental. Quando se fala em democracia, geralmente se pensa em voto, geralmente se pensa em eleição, mas o que a universidade faz de maneira silenciosa, sem nenhum tipo de política, pelo menos nesse sentido partidário, é algo extremamente importante para a democracia. Ela permite, por exemplo, que jovens como eu, que moravam ali na periferia de Teresina, que, quer dizer, tínhamos uma vida econômica e social bastante limitada, tivéssemos uma ascensão não apenas do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista humano. A gente cresce como ser humano, você se torna uma pessoa que conhece mais coisas, capaz de fazer mais coisas. Então, esse papel da universidade dentro da ideia de democracia é um papel absolutamente fundamental. É uma instituição que promove a democracia não com palavras, não com partidarismos. Ela promove a democracia num sentido mais profundo, equalizando a sociedade, abrindo portas para que as pessoas possam ingressar em novos patamares de vida. Ela faz isso de uma forma que muitas vezes é difícil até entender. A gente só vai entender o que aconteceu bem depois, quando você já está mais velho, mais amadurecido, que você entende, poxa, a universidade foi fundamental. Naquele primeiro momento, a gente tem uma visão, digamos assim, bastante estreita do que está acontecendo na vida da gente. Não, vou fazer o vestibular, vou passar, vou estudar ali, tá? E você fica pensando muito no que vai fazer, qual vai ser a sua profissão, claro, isso faz parte da idade. E aquilo você executa e dá tudo certo, geralmente, quando se faz o trabalho direito. Mas quando você vai ficando mais velho, embora eu me considere relativamente jovem, mas eu já tenho aí mais de 40, então a gente começa aí sim a ver as coisas com mais nitidez. Então o que eu vejo hoje é que a universidade foi para mim, representou para mim um papel absolutamente fundamental, pelo qual eu serei eternamente grato. Considero a Universidade do Piauí, a Universidade Federal, especialmente o curso de Direito, como parte da minha família, no sentido de ter colaborado para o meu crescimento, tanto quanto a minha mãe, tanto quanto os meus irmãos, a minha casa, a universidade colaborou também, só que de uma forma diferente, uma forma que me fez ver coisas importantes que eu não era capaz de ver e que me fez crescer como ser humano, me dando, além do mais, grandes amizades, me dando a oportunidade de conviver com pessoas extremamente agradáveis, cultas, inteligentes, e que estimularam em mim a ideia de também tentar parecer com elas. Então, eu poderia enumerar vários nomes aqui, mas eu corro o risco de cometer algum engano, alguma falha, alguma omissão. Mas eu tenho praticamente 2 nomes que eu não posso deixar de mencionar. O primeiro, em memória, que é o professor Adelman de Barros Vila, que foi um professor, um mestre, no sentido mais puro desta acepção, um homem de uma inteligência fulgurante, um professor de direito público extremamente consciente da sua grandeza, tanto assim que várias vezes na sala de aula dizia: não se preocupem que essa aula não tem melhor no Brasil. Dizia isso com toda tranquilidade quem sabia o que estava falando. E ele tinha toda a razão. Realmente, eu tenho certeza hoje que não havia, naquele momento, nenhum professor no Brasil capaz de superar o professor Adelman no ensino do direito público. E não era só direito administrativo, era o direito público de um modo geral. Ele compreendia o direito constitucional muito bem, compreendia todo o direito público muito bem. E outro nome que também não posso deixar de mencionar aqui é o do professor Marcelino Leal Barroso de Carvalho, um mestre de extrema elegância, de uma inteligência fina, um homem extremamente culto e, ao mesmo tempo,
modesto para a vastidão da sua cultura, um homem que me ensinou, para além do direito, ele me ensinou muito a respeito da responsabilidade no ato de escrever. Ele não sabe disso, porque ele nunca me ensinou com essas palavras, mas eu aprendi observando o que ele fazia. Eu observava a forma como ele escrevia, a forma como ele falava, o cuidado com as palavras. Então, isso o professor Marcelino me ensinou, para além da amizade que nós temos até hoje. É uma pessoa que eu realmente tenho um grande carinho, porque é um homem que, sempre que eu encontro com ele, eu aprendo, sempre que eu encontro com ele, eu sinto uma energia positiva. Então, esses dois professores representaram para mim os modelos de professor e de ser humano. Para além deles, como disse, vários outros professores foram extremamente importantes, também trouxeram grandes contribuições, mas esses dois, por alguma razão, ficaram mais próximos de mim. E, portanto, eu quero, neste momento, prestar a máxima homenagem que eu possa ter em relação à Universidade Federal, dizendo que estou extremamente agradecido. Se eu pudesse, de alguma forma, contribuir com a universidade, a minha contribuição é essa: oferecer o meu preito de gratidão e dizer que a universidade moldou a minha vida, a universidade fez quem eu sou. Então, eu sou muito agradecido e, portanto, é essa palavra que eu queria dizer. Dando continuidade à nossa solenidade, eu também gostaria de oferecer a oportunidade para que os representantes da homenageada pudessem falar também. Então, eu queria passar a palavra, em primeiro lugar, para o professor Gildazo, o reitor, magnífico reitor da Universidade Federal do Piauí, para que ele, se tiver interesse, profira algumas palavras a respeito da universidade e da homenagem de um modo geral. Muito obrigado. Professor Nazareno, acho que a conexão do reitor caiu. Apareceu aqui no chat que ele saiu da conversa. Vendo, Deve ter caído. Então, neste caso, eu passo a palavra à professora Olívia Brandão, que aqui representa o curso de Direito da Universidade Federal do Piauí, para que ela, se desejar, profira algumas palavras. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quanta honra, muito bonita a homenagem. Parabéns para todos nós. Uma honra imensa poder participar dessa homenagem à nossa Faculdade de Direito do Piauí. Saudamos a todos os presentes, nas pessoas de vossas excelências, doutora Marina Cavalcante e o doutor professor juiz federal Nazareno Reis. Muito obrigada pela homenagem. Em nome de todos os professores, alunos, técnicos, colaboradores da nossa FADI, nossa Faculdade de Direito, eu, professora Germana Trindade, nosso coordenador, professor Demerval Nunes, nosso coordenador de pós-graduação, professor Efraim Paulo, agradecemos pela homenagem aos 90 anos nesta sessão judiciária do Piauí. Muita alegria, uma segunda-feira muito feliz. A Faculdade de Direito, como é carinhosamente chamada de FADI, tem uma estreita relação institucional com a Justiça Federal, como muito bem demonstrou o professor Carlos Augusto Brandão. Muitos magistrados, dentre eles, eu arriscaria citar alguns, e desde já peço perdão se esquecer. O professor Carlos Augusto Filho Brandão foi aluno dessa faculdade, um grande idealizador dos projetos. Professor Márcio Braga, professor Roberto Veloso, que além de ter sido professor da nossa faculdade, foi também participou de nossa primeira banca do mestrado da UFSC. Temos também a doutora Adonias, que é nosso mestrando na UFSC, e muitos outros que já estiveram conosco, como o doutor Nazareno, como professor e como aluno, assim como muitos servidores dessa sessão judiciária.
A criação da FADI foi um marco na vida realmente de todos nós. O projeto de instalação no ensino superior do Piauí foi marcado pela criação da Faculdade de Direito. Na época, o curso de Direito foi escolhido por ter uma área muito próxima e pela necessidade de graduar profissionais na área jurídica, especialmente os profissionais da magistratura, magistrados e advogados. Então, a nossa primeira Faculdade de Direito do Piauí foi criada oficialmente, como sabemos, no dia 25 de março de 1931, 40 anos antes da fundação da UF. Em 1971, ela juntou-se às outras faculdades existentes e para formar, portanto, a Universidade Federal do Piauí. Nesses 90 anos de história, o que nós podemos falar da FADI? Nós podemos falar que a FADI contribuiu muito para a cultura do Piauí. E sua missão permanece fundada nos 3 pilares de sustentação, que seria o ensino, a pesquisa e a extensão. Em constante ascensão, a nossa Faculdade de Direito vai se destacando com o corpo qualificado, com um quadro, portanto, de 80% dos professores e doutores, gosto sempre de citar isso, não é para qualquer universidade, qualquer faculdade ter um quadro docente tão qualificado. E ainda aqueles que não concluíram seus doutorados são excelentes professores também, né? E muito nos honram com suas grandes experiências profissionais. A Faculdade de Direito ocupa também posição de destaque nacionalmente. Ela sempre participa das premiações da OAB desde o seu início e mantém, portanto, a nota máxima de criação no ENAD. Para ingressar na instituição, os alunos, os estudantes, eles já disputam um processo seletivo acirrado e proporcionalmente um dos mais concorridos do Brasil. Isso é fato, é conhecido por todos nós. E o lema dos 90 anos da nossa FADI é a inclusão social e a expansão sempre do conhecimento, apoiado aí na promoção da igualdade de oportunidades e investindo sempre na inclusão digital. Atualmente, a Faculdade de Direito do Piauí implementa o ensino jurídico 4.0, que é próprio da Revolução Industrial 4.0, perdão, Revolução Tecnológica 4.0, com base nas inovações tecnológicas, na inteligência artificial, fazendo uso, portanto, das plataformas digitais e salas virtuais para as aulas, os desenvolvimentos de pesquisas e eventos culturais de alcance nacional e internacional. A FADI 90, ela mantém um diálogo com toda a sociedade. Diante da mercantilização do ensino jurídico em todo o país, especialmente no Piauí, a FADI mantém o compromisso de ser pioneira, de fato, no ensino jurídico e amplia o alcance do seu ensino, da sua pesquisa, para além da graduação. Isso pode ser comprovado pelos núcleos de pesquisa da faculdade e abrem espaço para pesquisadores de outras instituições, para ex-alunos e professores de outras instituições também. Então, a Faculdade de Direito destaca-se por ser um centro de qualificação profissional, um centro também de qualificação docente, e esses docentes, por sua vez, vão se qualificando e participando da graduação em outras instituições privadas. E com opções de pós-graduações lato sensu e estricto sensu. Há apenas 2 anos, iniciamos o nosso mestrado em Direito, exclusivamente com professores do programa de pós-graduação de Direito da UF, um programa coordenado pelos competentes professores Efraim Paulo Porfírio de Sá Lima e Nelson Juliano Cardoso Matos, um programa que já se organiza, se estrutura, já formou a primeira turma e já se estrutura para se preparar para criar o primeiro doutorado em Direito do Piauí. Então, no quadro de mestrandos, muitos são professores, muitos são magistrados, procuradores, membros da advocacia pública, membros da advocacia privada, servidores públicos também. E isso é um demonstrativo de que a Faculdade de Direito mantém o compromisso com a educação continuada. Hoje, o propósito da nossa FADI é seguir com essa inclusão social
não no sentido de incluir somente aquelas pessoas que poderiam estar à margem da sociedade, mas aquelas pessoas que poderiam estar inseridas num contexto de discussão, de democratização do direito, e segue, portanto, nesta tendência de se tornar um grande centro, um grande espaço em que se dialoga com a sociedade e que se desenvolve o conhecimento. Então, portanto, a faculdade é resultado desse engajamento, desse espírito coletivo, desse compromisso com a sociedade e com a qualidade do ensino jurídico. Assim a gente marca, portanto, esses 90 anos, e assim a gente registra e presta contas com a sociedade nesta singela e sensível homenagem da Seção Judiciária do Piauí. Como nós vamos seguindo nesses meses, nesses 2 anos desafiadores da pós-modernidade e do distanciamento social, a gente vai vencendo aos poucos, devagar, mas sempre cumprindo a missão desde 1931. Fonte de conhecimento jurídico, fonte de cultura e compromisso permanente com o desenvolvimento da sociedade. O foco é vencer os desafios, superar esses desafios, retirando as pedras do caminho, trabalhando com a ideia de promoção da justiça, da proteção dos direitos, sempre nas parcerias, nos acordos de cooperação com os tribunais. E aqui, mais uma vez, registro a importância da Justiça Federal na formação dos nossos alunos, proporcionando estágios e, de fato, mantendo esse diálogo muito importante para a sociedade. Então, mais uma vez, nós agradecemos, todos os professores estão muito satisfeitos com essa homenagem e esperamos contribuir ainda mais para transformar a nossa sociedade brasileira num lugar melhor e contribuir cada vez mais para a efetivação democrática do nosso país. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigado, professora Olívia. Parabéns pela manifestação. Eu gostaria de registrar aqui algumas presenças que eu estou vendo agora. Eu peço desculpas àqueles que eu não mencionei, é por conta que eu não consigo ver aqui na tela todos, né? Vejo aqui o professor Nestor Ximenes, professor Fernando Santos, professor Demerval, e vejo também o meu querido amigo, colega juiz federal e professor Márcio Braga Magalhães, de quem, infelizmente, eu não tive a honra de ser aluno. Deve ser muito interessante a aula do Márcio, tenho maior vontade, mas qualquer dia desses eu vou lá assistir essa aula. Muito bem. Então, agora, acho que o reitor já voltou aqui, já está conosco novamente, né? Então, eu passo a palavra ao professor Gildásio, o magnífico reitor da Universidade Federal do Piauí. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero iniciar minha saudação pelo doutor Nazareno Reis, que aqui está nos recebendo, abrindo as portas da Seção Judiciária do Piauí para esta singela e carinhosa homenagem à antiga Faculdade de Direito do Estado do Piauí. Saúdo também meu amigo particular, o doutor Brandão, juiz federal, uma das maiores lideranças nós tivemos aqui no estado do Piauí, em termos de ações, em termos de preocupações e em termos de integrar a Justiça Federal à sociedade. Um dos exemplos mais fortes, ele mesmo citou, o doutor Brandão, é a Rede Pense Piauí. São mais de 800 profissionais de todas as origens, profissionais liberais, professores, advogados, funcionários, empresários, congregados com o objetivo de desenvolver o Piauí. Eu saúdo também meu estimado amigo, são todas as pessoas, nós temos na sala aqui 35 pessoas, doutor Nazareno, são muitos, então é sinal de que é homenagem, e a antiga Faculdade de Direito e o atual Departamento de Ciências Jurídicas marcaram presenças na vida de importantes figuras. Quero saudar também meu estimado amigo particular da juventude, desembargador Sebastião Martins. Nós somos a origem de uma mesma mão santa, um padre que nos orientava na juventude. Eu um pouco já mais velho, né? E ele ainda
muito criança, nos orientava nos estudos e nos encaminhamentos para a vida, uma vida integral e saudável. Então, Sebastião Martins é uma pessoa também muito amada por esse professor Gildásio Guedes, né? Saúdo muitos dos outros que estão aí. Cada um tem uma história comigo, né? Doutor Márcio Braga, doutor Chamil, que está aí representando uma parte nacional, o doutor Agriberto Gomes, quero saudar também o doutor Adonias, são tantas as pessoas, a doutora Marina é filha de uma ex-professora minha, Socorro Cavalcante, se não me falha a memória, ela está aposentada, né? Está morando, não sei se em Teresina ou se em Corrente, e também de um admirador, Eduardo Cavalcante. Então, são tantas as pessoas que a gente tem relações, Brandão, que a vontade que tem nem usar a palavra, ficar só saudando a todos. No final, eu vou falar de um por um, talvez, se tiver tempo. Quero saudar os nossos queridos professores, aí na pessoa da professora Olívia, do professor Efren, que está coordenando o curso de pós-graduação. Nós estamos vendo aqui que a relação do professor, do doutor Adonias, é uma relação bem próxima do Departamento de Ciência Jurídica, aluno do nosso programa de mestrado. Essas coisas nos deixam, assim, com tanta responsabilidade no agir, no fazer e no relacionar, porque a gente vê as pessoas que passaram pelos bancos do Departamento de Ciências Jurídicas e ouve falar das pessoas que passaram pelos bancos e pelo prédio da João Luiz Ferreira, na antiga Faculdade de Direito, que só nos aumenta a preocupação de termos mais responsabilidades. Eu imagino a dor, talvez, então, o impulso profissional de uma instituição como a Faculdade de Direito, que já existia há 40 anos no seu espaço, no seu local, com a sua história, e se deixa levar com outro objetivo, criar a Universidade Federal do Piauí. Olha, eu imagino por quê? Eu sou também oriundo da Universidade Federal, e um dos espaços que eu tenho mais saudade é o espaço por onde eu passei, o curso de matemática, o curso de educação física. Esses espaços me deixam tanta saudade que quando a gente anda na universidade, a gente não vai, se não é o reitor, não vai direto para a reitoria. Nós vamos para o departamento de matemática, para o Centro de Ciência da Natureza, para o Centro de Ciência da Saúde, para o setor de esporte. Então, eu imagino esses que passaram por aqui, como vocês, que aí já amplamente citados, a saudade que tem da Faculdade de Direito e do DCJ. É uma história, a universidade, em todo o seu contexto, mas essa história da universidade ela é constituída de pequenas histórias que se transformam em grandes histórias. E nós encontramos dificuldades. Estamos passando agora com uma maior dificuldade, a dificuldade orçamentária, onde são cortados 16% em relação ao ano anterior. Mas nós não deixaremos as dificuldades nos superar. Nós vamos tentar superar essa dificuldade. E eu imagino, as dificuldades foram paulatinamente sendo superadas na instalação da universidade, com o apoio do DCJ, com o apoio dos que fizeram a universidade, dos que lá estiveram. E este apoio ele se materializa na ação individual de cada um, como faz o doutor Nazareno, disse que era da periferia de Teresina. Eu também, doutor, eu não era da periferia, não, era do centro. Fui da casa do estudante, pobre do Piauí. Quem é que nos abraça? São as instituições. E quem é que deu o livre acesso, baseado na competência? A Universidade Federal do Piauí. De forma que nós, neste contexto, a principal marca tem sido o trabalho denodado de seus egressos, que tem se destacado em suas diversas atividades, dando respaldo à sua boa fama, fortalecendo o desenvolvimento do Piauí, da região e do país. Esta é a universidade que é constituída por várias partes, mas uma das partes mais fortes, pela sua história, 40 anos a mais do que a universidade, é a área jurídica. Nós queremos reforçar que o atual estágio da universidade é resultado de muitas lutas, muitos sonhos. E quando nós falamos em sonhos, nós sabemos que somos do mesmo material do que se tecem os sonhos.
A nossa vida é curta, mas tem grandes sonhos. Assim, o trabalho de cada um de nós, piauiense, fará futuramente da Faculdade de Direito, fará com que ela seja resgatada no seu todo, da origem, passando pela integração à universidade. E nós sabemos que não foi só a FADI que esteve conosco, nós tivemos também a Faculdade de Odontologia, tivemos a Faculdade de Medicina, tivemos a Faculdade de Administração de Parnaíba, e o complexo que eu diria que era representado pela Faculdade de Filosofia, que tinha de mais de um curso. Então, a universidade ela é constituída destas partes, e nós não podemos deixar de dizer que as partes que nos honram, que honram a universidade, devem ser enaltecidas aqui, ali e ali, em todos os lugares. E a área jurídica é uma área que nos deixa muito feliz, nos deixa vaidoso, por várias razões. Os desembargadores, os juízes, agora temos até um membro do Supremo, que é o ministro Cássio Nunes, que também passou pela universidade. Então, estes corredores do Departamento de Ciência Jurídica, estas salas que lá estão, merecem mais do que esta homenagem, merecem referência, porque são muitos os que lá estiveram como alunos. Eu convivi também com alguns ex-professores do DCJ, como o professor Adelmo, já amplamente citado, e sei que cada dia que passa, novos juízes chegam à sociedade imbuídos do melhor princípio, o princípio da justiça. Alguns até dizem por aí, a justiça tarda, mas não falha. Eu acho que ela nem tarda e nem falha. Ela chega no momento certo, na hora certa, representada pelo cérebro e pela inteligência de cada um que se faz julgador. E a gente não se faz julgador à toa. Nós sabemos, vocês são o que são, graças à competência individual, à determinação e acho também a bênção de Deus. Eu vejo que nós não podemos deixar de estar aqui presente e dizer que a universidade e o reitor se comprometem a resgatar mais ainda a história do DCJ quando queremos transformar este departamento na antiga Faculdade de Direito, mais conhecida como FADI. Assim, o nosso trabalho, o trabalho da universidade, é de ouvir a base, ouvir as pessoas, porque assim nós estamos vivendo a democracia. Não podemos agir de cima para baixo, nem de baixo para cima, mas ouvindo, conversando, dialogando e respeitando a diversidade. Esta é a universidade que queremos. Forte, respeitada em todo o seu tecido, que é composto pelas partes que a fazem maior cada dia que nós estamos vivendo. A universidade, não obstante dos excelentes egressos da área jurídica, tem aí quase 80 mil egressos. É um número fantástico, distribuídos nas áreas de exatas, nas áreas de tecnologia, no parque de saúde, na agronomia, na educação e em humanas. Então, são quase 80 mil que lá passaram, que honram onde estão e que vivem grandes sonhos. Nós sabemos que esta universidade não é minha, não é dos que lá estão, ela é de todos, ela é da sociedade piauiense, é da sociedade nordestina, é do Brasil. É com este pensamento, estimados companheiros de luta, eu estava vendo aqui, são tantos que têm nome, eu estava vendo aqui o doutor Veloso. Eu conheci o Roberto Veloso, ainda jovem, era amigo de um irmão meu, que também fez ciência jurídica, Gilberto Guedes. Depois vi outras pessoas aqui que representam muito bem o tecido social da universidade, representam as nossas origens, doutor Nazareno, representam os nossos sonhos. Nós queremos, sim, transformar, e é um compromisso, vamos lutar,
que a Universidade Federal do Piauí, dentro do seu espaço, absorva um novo espaço para uma nova instalação e o resgate da história, reconstruindo a Faculdade de Direito, tão amada, tão querida, tão admirada pelos que lá passaram. Olha, é realmente impressionante como as pessoas falam bem desta área da universidade. As notas são excelentes, o julgamento no ENAD, o julgamento na prática, nos concursos. Nós não podemos deixar que isto acabe. Nós temos que fazer com que isto cresça mais ainda e que a universidade continue, através de suas partes, do todo, na união, ser a universidade que queremos. Só nos resta agradecer aos professores que aqui estão presentes. Eu peço permissão aí ao doutor Nazareno, só para ler os que estão aqui, eu ainda não citei. Por quê? Porque vieram homenagear a universidade através do Departamento de Ciência Jurídica e da antiga faculdade. Então, eu cito aí até o convidado Berto, Gabriel, doutor Márcio, que eu já citei, Nestor, doutor Adonis também, o nosso amigo Fenelon, doutor Agliberto, juiz aí justo, temente a Deus também, o Alcântara, Ana Paula, convidada, a nossa assessoria de comunicação de vocês, o nosso Brandão, batalhador na integração, a doutora Débora Detman, que é a pró-reitora de extensão da Universidade Federal do Piauí e é professora lá do departamento DCJ, o nosso Fenelon, que já esteve em todos os lugares nesse estado, fazendo comunicação, e hoje é o nosso comunicador maior na assessoria de comunicação social da Universidade Federal do Piauí. Fernando Santos, a Francisca da Silva Martins, pessoal da imprensa, Zé Ribamar Rodrigues, José Lima, Lucas Vila, Manuel Veras, nosso cerimonialista, a Maria da Conceição Souza, a doutora Marina, já citada, e, em particular, o nosso presidente aí, que tão bem falou da universidade, em conjunto com a Olívia e o doutor Brandão. Saúdo a todos e meu abraço, em particular, na pessoa do nosso Nazareno Reis. Tão jovem, e aí, com muita responsabilidade. Deus nos abençoe sempre. Doutor? Muito obrigado, reitor. Doutor Nazareno, permita-me quebrar o protocolo e só para lembrar o seguinte, eu e o doutor Márcio, nós temos uma aspiração enorme, que é a aspiração que é compartilhada por outros professores, que é bem antiga, de resgatar, doutor Nazareno, a nossa tradição. Você sabe que o direito vela as tradições. Claro que tem um aspecto promocional do direito, de jogar para frente, né, para o futuro, organizando a sociedade. Mas ele organiza a sociedade, ele promove o desenvolvimento de forma sustentável, na medida que ele garanta também a preservação de valores, de símbolos, de tradições. E o magnífico reitor acabou de nos dizer que vai empreender todos os esforços, e talvez seja uma manhã histórica, doutor Nazareno, que ele talvez seja a primeira vez que ele falou com tanta ênfase, viu, magnífico? Isso estava já na campanha de Vossa Excelência, mas, assim, com essa ênfase, Vossa Excelência se sentiu à vontade exatamente na Justiça Federal, para dizer que vai resgatar a Faculdade de Direito, como fez a Faculdade de Direito lá do Ceará, de Pernambuco, também a da UNB e tantas outras, só falta a nossa. Então, magnífico, o senhor é o homem certo, na hora certa. E o que nós vamos aqui dizer para Vossa Excelência é que esse prédio, nós vamos ajudar também a conseguir essas emendas parlamentares que reforcem a construção desse prédio destacado e que seja compatível com essa tradição e com essa responsabilidade, né? O direito forma um dos três poderes, que é o poder judiciário. E o senhor viu ainda há pouco o doutor Nazareno falando aí de como modificou a vida dele e o aspecto humanista que ele terminou tendo que desenvolver, né, nessa atuação
de proteção à cidadania que ele tem hoje. Então, magnífico, fiz esse destaque aí para parabenizá-lo, viu? E dizer que contamos muito com essa consideração que Vossa Excelência vai fazer em relação a esses homens que em 1931, dia 25 de março, tiveram a ousadia de instalar essa faculdade de Direito, a nossa tradicional faculdade de Direito do Estado do Piauí. Parabéns, magnífico. Vamos dar as mãos e vamos recuperar a história. Eu também acho um propósito assim lindo e sofisticado no que diz respeito a recuperar a história e a própria FADI. Não é que ela possa sair de dentro da universidade, não. Nós vamos colocá-la mais dentro, com o destaque que merece. Obrigado, doutor Brandão. Obrigado, doutor Brandão. Realmente, uma solenidade como essas, a quebra de protocolo é absolutamente natural, tendo em vista o carinho que todos têm pela universidade, fica difícil, todo mundo quer falar, é natural. Eu gostaria de saudar o colega Roberto Veloso, estou vendo agora aqui na tela também, salvo engano, é egresso da UFP, eu sei que ele começou o curso na UFP, não sei se concluiu. Concluiu, né? Então, concluiu na UFP também, juiz federal em São Luís, um homem extremamente competente, também que é egresso da Universidade Federal. Vejo também o colega Chamil, a quem não conheço pessoalmente, mas já sei das suas qualidades aí, presidente da nossa AJUFER, que é a Associação de Juízes da Primeira Região, então também saúdo a sua presença. O doutor Brandão quebrou o protocolo e eu também não posso deixar de abrir a palavra aqui para a única juíza federal presente, não é? Nós temos aqui que ouvir a palavra da doutora Marina, não sei se ela desejaria falar algumas palavras, que também é egressa da UFP e é uma pessoa que tem desempenhado de forma brilhante a carreira de juíza federal e, portanto, a mulher tem que falar também. Então, eu queria ouvi-la, doutora Marina, né? Porque, brevemente, para a gente não tomar mais, assim, não alongar muito a solenidade, mas eu gostaria de ouvir Vossa Excelência. Cumprimento a todos nessa manhã tão importante, não é? de celebração da existência de 90 anos do curso de Direito da UFP. Eu tenho muita afeição e muito respeito e orgulho pela Universidade Federal do Piauí, né? Minha mãe é professora, foi professora do senhor reitor, como ele comentou, né? Essa semana mesmo ela fez referência a esse fato, foi a primeira professora mulher da área de exatas da Universidade Federal do Piauí, foi minha mãe, então é uma instituição que eu convivo desde que eu nasci, e que respeito e admiro desde que eu nasci, né? E tenho visto com muita felicidade essa efervescência muito especial que o curso de Direito tem vivido na Universidade Federal do Piauí. Então, eu recebo com grande alegria essa notícia de que está sendo pensado, né, e está sendo trabalhado por transformar o curso na Faculdade de Direito novamente, né, resgatar essa condição. Né? Então, eu queria só deixar registrado a minha felicidade de estar presenciando esse momento, de tomar assento nessa celebração, a minha admiração, o meu orgulho. Muitos dos colegas que trabalham comigo são egressos da UFP também, são um grande exemplo para mim. Cito especialmente o doutor Nazareno, que está conduzindo a cerimônia, e vários outros colegas que vieram da UFP e me trazem lições muito importantes todo dia. Né? Então, assim, o curso de Direito da UFP é um celeiro de cérebros, além de brilhantes, de pessoas muito bem intencionadas e muito dedicadas à ação. Então, é com muita felicidade que eu participo dessa celebração hoje e com muita esperança de que esses passos que foram falados hoje terão continuidade e gerarão os frutos. Parabéns aos professores da universidade, os de hoje, os que já estiveram lá na faculdade, doutor Roberto, doutor Brandão, doutor Márcio, né, os professores, doutor Marcelo também já foi professor, eu me lembro bem, e tivemos outros professores, às vezes até com substituto, que já foram juízes também, então saúdo todos, né, na pessoa do doutor Brandão, e saúdo todos os professores do curso de Direito da UFP, na pessoa da professora Olívia Brandão, que está aqui entre nós, e também é uma amiga e uma grande professora. Eu queria só deixar registrado essas palavras, doutor Nazareno, da minha emoção, do meu orgulho e da minha felicidade de estar presente nesse momento. Obrigado, doutora Marina. Muito bom, muito bom. Eu queria, por fim,
temos aqui também, eu queria só registrar em relação ao professor Gildásio, eu esqueci de falar, quando ele mencionou a formação dele, eu fiquei impressionado, professor Gildásio, porque é uma formação que nós poderíamos classificar de clássica, né? O senhor é formado em matemática e educação física, mente e corpo, é uma coisa quase platônica. Eu fiquei realmente impressionado com a sua formação e, portanto, acho que não poderia estar em melhores mãos a Universidade Federal do Piauí do que um homem com uma formação clássica. Muito bem. Eu queria, por fim, para encerrar aqui, eu sei que todos gostariam de falar, mas, infelizmente, para a gente não levar muito longe, eu queria também passar a palavra para o professor Márcio, que é professor e juiz federal, assim como o doutor Brandão, aqui da UFP, né? Então, eu queria passar para ele falar em alguns minutos sobre a sua visão a respeito da nossa universidade. Doutor Nazareno, bom dia a todos e a todas, professores, professoras. Doutor Nazareno, o senhor me deixa falando por último? É um improviso aqui. A gente não pode deixar de improvisar numa solenidade tão carinhosa dessa. Tá bom, o senhor é um cara, um homem muito querido por mim em particular e pela justiça como um todo. Eu vou me juntar à voz do doutor Brandão para destacar o ponto que eu acho que nessa celebração foi o mais importante, né? Reitor, quando eu cheguei em Teresina, no dia 3 de outubro de 98, e logo depois, alguns anos depois, poucos meses, eu tive o conhecimento de que a Faculdade de Direito já não existia como outrora de 31. Ela era um departamento de ciências jurídicas. Isso me causou espécie na época, porque eu vinha da Faculdade de Direito do Ceará. E eu cheguei para o doutor Brandão e disse, tímido ainda, Brandão, eu não entendi, isso aqui é um departamento. Por que você, Brandão, como juiz da terra, professor da universidade, não abre essa luta para que se restabeleça a Faculdade de Direito? Você vai fazer história, as pessoas vão fazer história, eu estou aqui só dando palpite, porque eu sou um alienígena e eu não tenho como me excluir nisso. Mas você, sim, você é professor, você é juiz, você é da terra. E ele é, Márcio. Então, eu acho que aquela coisa ficou na cabeça dele. E aquilo que ficou na cabeça dele repercutiu e avançou durante 22, 23 anos. E hoje, felizmente, professor Nazareno, professor Brandão, Nestor, isso vai se tornar realidade. Vai se tornar realidade porque eu e todos nós sentimos a vontade do magnífico reitor em implementar e concretizar essa ideia, resgatar 31. Então, isso me deixa muito feliz, muito feliz. Isso aí é algo que ficará para a história da sociedade piauiense, ficará na história dos professores, juízes, procuradores, advogados, enfim, todo o pessoal que faz a universidade, e porque tem um escritor, salvo engano, o nome dele era Joseph Pieper, que ele falava da universidade como um todo, um todo. No seu livro, ele falava abertura para o todo. E a Faculdade de Direito, ela é uma abertura para o todo. É como ele dizia, what is it all about? É algo que transcende aqueles muros. É algo que pensa e aquele pensar avança, ultrapassa os muros, se perpetua no tempo e até hoje estamos falando de universidade, estamos falando em particular de Faculdade de Direito. Então, senhor reitor, parabéns, parabéns Brandão, parabéns professora Olívia, parabéns a todos os professores, enfim, a comunidade jurídica como um todo, que encampou essa luta e essa mensagem do nosso reitor finaliza esse dia, esse mês de comemoração como algo fantástico e que me emociona muito. Muito obrigado e parabéns a FADI. Obrigado, valeu. Muito obrigado, doutor Márcio, obrigado a todos. Queria registrar aqui também a presença do professor Gabriel, estou vendo agora aqui, não tinha visto ele na tela ainda, um grande amigo e um grande professor, brilhante. Eu não sei se faltou mencionar alguém, o que eu estou vendo aqui,
eu mencionei. Aqueles que eu não tiver mencionado, peço perdão, é porque realmente eu não estou conseguindo ver aqui na minha tela. Então, agradeço a presença de todos e, mais uma vez, o nosso abraço, o nosso carinho à querida Faculdade de Direito do Piauí, Universidade Federal do Piauí hoje. Um grande abraço, declaro encerrada a sessão. Perfeito. Boa tarde a todos. Boa Semana Santa. Valeu. Obrigado.